Vai cantar que música? Deixa eu falar primeiro. Então fala primeiro. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Mais rápido. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Mais rápido. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Mais rápido! Vamos de novo. De novo. Olha, gente maravilhosa aí entrando. Muito bom. É, sim. Mas Né? eu vou cantar mais uma parte que é muito. Vai cantar mais uma? Ou outra música. Outra música? Mas por que você quer cantar Outra outra música, então. música? Vamos lá. É? Qual música então? Rapidinho, vamos lá? Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ao vem em mim morar. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ao vem em mim morar. Uhul! Muito bom! Boa noite, meu amorzinho. Dá tchau assim pra todo mundo. Tchau. Tchau. Falar? Cuidado. Viu? Sai. Pronto, Meu sai. chinelo. Pega o chinelo. Gente, a gente também quer louvar o Senhor, porque agora, dia 12, agora daqui a 2 dias, a gente comemora aqui em casa 10 anos, né? E a gente está muito feliz, eu e Juliana, ela até já se arrumou, acho que vai aparecer aqui ao vivo. Tá louco! E a gente está comemorando mais um ano de união, de casamento, agora no dia 12. E nós queríamos contar com as suas orações, pedir que você ore pela nossa família, ore aqui pela nossa casa, ore por Levi, por Alice e também por todos os outros que não estão aqui conosco. Né? Ore, por favor, por Mariame, por Ruama, que precisa de um momento tão especial com o Senhor Jesus. Ore por Felipe, aqui em Joinville. Ore por Davi, em Curitiba. E aqui comigo, o Levi e a Alice. Juliana se une aqui a mim nesse nosso pedido de oração e pedindo que os irmãos orem mesmo pelo nosso aniversário de união, de casamento. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha um tempo abençoado na presença do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos ler a palavra? Vamos pedir que o Senhor inunde o nosso coração. Já temos aqui um exército aqui de irmãos e você também pode compartilhar nas suas redes e de repente essa palavra vai alcançar pessoas que nós nem temos ideia. Né? A Bíblia diz que a palavra sai e ela não volta vazia. O Senhor vai espalhando a sua palavra. Queria convidar você para orar.
para a gente pedir que o Espírito do Senhor nos conduza, nos dirige, nos sustente e que a gente possa ter um encontro precioso agora com a sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esses irmãos preciosos que na correria do dia, nos seus afazeres, pararam um pouco para a gente poder compartilhar a palavra, a tua palavra. Obrigado a Deus que por esse instrumento estamos separados fisicamente, mas unidos no mesmo Espírito. Irmãos de norte, sul, leste a oeste desse Brasil, que se encontram de uma forma virtual, mas de uma maneira muito real, porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor é Deus presente, é Emmanuel, Deus conosco. Então, ó Santo Espírito, orienta o nosso viver, o nosso falar, o nosso agir, enche o nosso coração da tua presença e enche-nos, Senhor, com a tua vontade, para a glória do teu santo nome. E agora que vamos abrir tua palavra, vem, fala conosco, orienta-nos, sustenta-nos, assim te adoramos e te bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bom. Então, abra sua Bíblia, abra aí, no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Atos 28 é o finalzinho, é o último capítulo dessa odisseia, né? Dessa caminhada da igreja, dessa igreja que surge, que Jesus estabelece, a minha igreja, diz ele, né? Eu vou fazer a minha igreja e eu vou edificar a minha igreja. E esse surgimento da igreja começa lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus é derramado. Jesus, ao subir aos céus, ele já diz para a igreja, olha, a igreja, ficai lá em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido com poder. E quando você for revestido do poder da terceira pessoa da Trindade, ele que é espírito de poder, de amor e de moderação, quando esse espírito for derramado, simbolizando, representando que o Cristo Jesus foi glorificado e o Pai e o Filho o enviaram, e ele, quando foi derramado, quando ele derramou sobre aqueles discípulos, Jesus diz assim, e agora, ó, com ele sim, sem ele fica em Jerusalém, sem ele fica aí, mas com ele sai, vá, espalhe, porque a minha igreja é para alcançar, é para espalhar, é para buscar e salvar o que se havia perdido. A minha igreja, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, não só em Jerusalém, mas também a Judéia, o estado, onde a região maior, onde a cidade estava, mas Samaria, aquilo que está próximo, mas ao mesmo tempo uma grande mistura, miscigenação, né? E os judeus não se davam com os samaritanos, os judeus tinham problemas seríssimos com os samaritanos, problemas históricos, problemas de mistura, problemas de briga, enfim, tinha de tudo. E Jesus disse assim, olha, vocês têm que ir também para eles, E depois, Samaria, e aí, até os confins da terra, logo de cara, Jesus está falando, olha, é para espalhar. Lamentavelmente, houve eu diria, uma prisão no pensamento, porque os discípulos pensavam muito a nível de judeu, isto é, o evangelho, as boas novas, é para o povo judeu. Jesus é o Messias do povo judeu. Jesus é aquele que vinha para salvar o povo judeu. Custou. Atos vai relatar exatamente como é que foi rompendo essas barreiras e agora de tal maneira quer alcançar todos, para buscar e salvar o que se havia perdido. Né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? A toda, quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê já está condenado, mas é para ir e espalhar. Agora, isso nem sempre foi tão simples. Atos, então, está registrando quantas coisas, e nós vimos isso de uma maneira caminhada, e você pode depois recuperar isso através dos estudos ali no YouTube.
mas de quantas armas e forças e opressões e barreiras se levantavam contra a igreja, contra os seus filhos, contra o corpo, os membros do corpo de Cristo, para fazer com que esta igreja se tornasse uma igreja sem visão, uma igreja seita, uma igreja acanhada, uma igreja voltada apenas para um determinado grupo, ou uma igreja que não caminhasse, uma igreja que não pregasse o evangelho, ou uma igreja que não vivesse no caminho, uma igreja que não andasse com Jesus. Essas barreiras todas estão explícitas no livro de Atos dos Apóstolos. E mais ainda, a gente pode perceber que essas não são apenas barreiras históricas, não. Elas estão também, nós podemos ver que elas são barreiras também cíclicas. O que significa? Nós também, muitas vezes, temos que enfrentar as mesmas barreiras. Muitas vezes nós temos que enfrentar e dizer, Senhor, dá-nos forças para romper. Porque muitas vezes, como a igreja lá em Jerusalém, eles tiveram que enfrentar a zombaria. Nós também temos que enfrentar a zombaria. Muitas vezes nós temos que enfrentar as palavras de descrença, as palavras de não fé, né? As palavras de não ter condições de realizar. Muitas vezes nós temos que enfrentar isso. Quem é você para poder fazer, e ir, e crer, e fazer esta obra? Quem somos nós? Não somos nada, mas nós estamos nos ombros de um Deus gigante. Né? Nós somos pititiquinho, mas nós estamos nos ombros de um Deus gigante. Olha que coisa fantástica. Nós estamos nas mãos do Senhor. Então você vai ter que ir enfrentando barreiras, sim. Às vezes vem perseguição, às vezes vem falsa espiritualidade, às vezes vem intriga na própria igreja, dificuldades, não é? Irmãos contra irmãos, até isso acontece. Às vezes vem perseguição, e até morte tem nessa história, e você vê a Estevão sendo martirizado, e você vê tantos outros passando pela vergonha, passando por cadeias, por surras, por situações vexatórias por causa do Evangelho. E o Evangelho está rompendo isso, porque toda vez que vem uma barreira dessa, a igreja também rompe, porque ela vence, porque ela vai ultrapassando tudo. Atos dos Apóstolos registra isso. Um povo que é emergente, uma igreja que está se estruturando. Naquela época não tinha nenhum dos livros do Novo Testamento. Não tinha nenhum dos livros. O que eles tinham? A presença do Espírito. Não é? E os textos do Antigo Testamento, do Antigo Testamento. E mais do que isso, a vibrante presença, a autoridade dos apóstolos em proclamar o Evangelho e dar testemunho e fazer sinais e prodígios e milagres e tanta coisa maravilhosa que vai solidificando e vai aprendendo o caminho. E à medida que a igreja caminha, ela enfrenta seus próprios obstáculos. Alguns deles, eu diria, teológicos. Por quê? Porque começaram a pregar o Evangelho e de repente começou a aparecer pessoas que não eram judias para ouvir o Evangelho e mais ainda se converteram. Quando o Evangelho chegou a Samaria, os apóstolos que estavam lá em Jerusalém mandaram Pedro e João para quê? Para ficar de olho, para ver se o Filipe estava pregando bem. Onde já se viu samaritano ouviram do Evangelho e se converteram. E milagres estão acontecendo? Sim, milagres estão acontecendo. Que coisa maravilhosa. De repente, Pedro, ele desce a Jope, e lá ele tem assim, a visão de um lençol com animais impuros descendo, e a ordem do Senhor, mata e come, não te faças impuro o que eu fiz puro. Mata e come. Pedro estava com fome e estava orando por isso. E ele 3 vezes aquilo, 3 vezes, sobe, desce. E aí, o que será isso? E o Espírito Santo, então, vai falar de uma maneira muito forte ao coração de Pedro, dizendo, vem aí 2 homens, vai com eles em nada duvidando. Foi eu que estou mandando, sou eu mesmo que estou mandando. E quando chega, quando ele para de ter a visão, bate na porta, eram 2 soldados lá do centurião romano, um gentio. E aí, só por causa da visão é que Pedro rompe o seu
o seu etnocentrismo, rompe aquele negócio que é só para o judeu. E ele vai sem saber o que está acontecendo. Quando chega lá, o centurião romano vem e se prostra diante de Pedro. E Pedro diz, levanta, sou homem. Mas a primeira coisa que ele fala quando entra na casa, e olha, você pode ler isso lá no capítulo 10 de Atos, não é? Quando ele entra, olha, vocês bem sabem que é proibido. Olha só que coisa, é proibido, havia coisas que proibiam, é proibido a um judeu, ele era judeu, a chegar junto, a se aproximar de alguém de outra raça, de outro povo. Pedro está vivendo, e até o capítulo 10 de Atos, o evangelho está sendo pregado, pessoas estão sendo curadas, mas até então havia algo que oprimia a igreja, e Pedro está dizendo, eu era proibido, havia um costume, uma cultura judaica muito forte, que é proibido a gente se aproximar. E esse tipo de costume muitas vezes sufoca a palavra do Senhor Jesus. Muitas vezes os nossos costumes, a nossa cultura, os nossos achômetros, a nossa filosofia, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa tradição, muitas vezes essas coisas, elas sufocam e oprimem e escondem a própria palavra de Jesus. Nós precisamos descobrir a palavra de Jesus. Até hoje, no presente século, irmãos. Quantas vezes a gente entende e entende muito diferente. Muitas vezes nas nossas igrejas, nas igrejas que passamos, quando a gente fala de pregar, de contribuir, de fazer a obra missionária, de ir, de enviar o seu melhor, as pessoas ficam pensando assim, não, mas para que ficar falando esse negócio de fazer missões, de abrir isso, abrir mais um seminário, para que lá? E alguns chamam pessoas que pensam assim de até maluco, né? De doidão, disso, aquilo outro. Gente que ama Jesus, porém a visão ainda está muito fechadinha, assim como os apóstolos, como Pedro lá. É proibido a um judeu se aproximar a alguém de outra raça. Proibido. Jesus vem, o Espírito Santo vem e vai rompendo isso. Vai rompendo. E aí Deus resolve chamar um cara muito doido, perseguidor, um cara que assolava a igreja, e o Senhor resolveu, é um vaso escolhido para mim. Deus tem uma metodologia, um caminho, ele sopra, o vento sopra onde quer, ninguém sabe como, nem ouve a sua voz, e assim é que é nascido do Espírito. E aí o Senhor resolve interferir na vida do perseguidor, diz assim, agora você vai ser perseguido, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões, e agora você vai ter que enfrentar aquilo que você impunha. Oh, que dificuldade, que luta! Mas Deus escolheu Saulo, e Deus agora começa a preparar, e quando ele fala para Ananias, Deus fala assim para Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. O Saulo, que fazia sofrer, agora Deus ia mostrar para ele o quanto importava o nome do Senhor, e o quanto importava sofrer pelo nome do Senhor. E se você ler 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver que a lista que Paulo passou e passava, eita, que lista grande. Você vai lá, você pode, abre a sua Bíblia lá, em 2 Coríntios capítulo 11, em 2 Coríntios, ele faz uma listagem, né? Ele faz uma listagem aqui no capítulo 11, e eu só vou ler um pedacinho a partir do versículo 16, quando ele vai falar dele e vai falar do que ele passou. Então vou começar lá, versículo 22, são hebreus, e ele está perguntando se são hebreus, aquelas pessoas que estavam comparando o ministério dele com o ministério o ministério deles com o ministério de Paulo, e essas pessoas eram, eu diria, falsos obreiros, falsos apóstolos, e ele diz assim, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim.
eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma. E traduzindo, 5 vezes ele apanhou 39 chicotadas. Não é? Então, a cada lance, cada vez, 39. Por 5 vezes ele apanhou 39. 39 açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado e dado como morto, apedrejamento seríssimo, não é? Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, e além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Quando Jesus disse lá para Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome, não estava de brincadeira. Sim, o Senhor escolheu Saulo para ele pregar esse evangelho, para ele romper, para ele ser o grande rompedor. E aí você vê o preço que ele estava disposto a sofrer e viver por Jesus. Não é à toa que ele, Paulo, vai dizer, o morrer é Cristo, é lucro, o viver é Cristo. Morrer eu paro com esse sofrimento, com essas angústias todas, esses naufrágios, esses fustigamentos, essas ciladas, essas chicotadas. O morrer é lucro. O viver é Cristo. Uau! Atos dos Apóstolos é a igreja assim, ó, nessa evolução. A igreja mostrando a que veio, a igreja de Cristo. E ao mesmo tempo enfrentando forças algozes, ventos contrários, ventos, palavras de confusão, palavras de desencontros bíblicos. Quando Pedro prega para o centurião, no outro dia, quando ele volta para Jerusalém, o pessoal já vem em cima de Pedro. O que é isso, você viu? Você foi pregar para um romano? Como se o romano, uma pessoa que não era judeu, não era digna do evangelho. E aí Pedro tem que exortar. Alô, quando eu estava pregando ainda, eu diria até enrolando, o Espírito Santo caiu sobre eles como caiu sobre nós. Como é que eu posso resistir ao Espírito? Se o Senhor os acolheu, quem somos nós? Somos salvos pela mesma graça, pela mesma fé. Aleluia! Esse é um dos pontos mais rompedores do Evangelho, que nós não podemos deixar isso de novo ser escondido pelos falsos ensinos de obras de homens. Não, nós somos salvos em Cristo pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é marca do Evangelho, da igreja que está estabelecendo os seus posicionamentos, os seus dogmas, aquilo que que não pode ser mexido, aquilo que é base para a sua fé e para a minha fé. É a igreja que surge, é a igreja que caminha, é a igreja que avança, é a igreja que surge e que vai rompendo. Assim também você foi chamado
Você é dele, você foi marcado por ele, você foi salvo por ele, para você caminhar com ele. Pode vir palavras de zombaria, e talvez você até já tenha enfrentado. Você é crente, é? Você vai para a igrejinha, você vai sentar naquele banco duro, você vai ficar lá, você é carregador de Bíblia, você é bobão, e você diz, eu sou do meu Senhor e ele é meu. Vai vencendo, né? Vai vencendo, porque Deus é que controla, Deus é que cuida e assim por diante. A igreja vai rompendo. Interessante é que chega um ponto, e nós já estamos caminhando para isso, que o embate é sempre assim. Paulo chega numa cidade e vai na sinagoga. A sinagoga era o lugar de encontro, de culto dos judeus. Então ele, como bom judeu, ele ia à sinagoga. Chegava lá, ele pregava, dava uma oportunidade para ele. E ele ensinava. E ele falava de Jesus. E falava que Jesus é o Messias, que Jesus morreu, ressuscitou. Alguns criam, outros descriam. E havia um problema danado, porque Jesus é a pedra de tropeço. Jesus é a pedra, rocha, escândalo para uns, loucura para outros. Mas para nós, os que creem, é a preciosidade. E aí Paulo, ele começa a ser perseguido. Ele vai de cidade em cidade. Da mesma forma, onde chega uma sinagoga, vai para lá, prega, pessoas se convertem, pessoas não querem. Ele é expulso. E parece que a maioria o expulsa. E ele vai de cidade em cidade. Até que de repente ele resolve ir a Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele lá, como bom judeu, cumprindo seus votos para mostrar que ele é judeu. Só que agora a esperança em Cristo Jesus é real. Jesus é o Messias. É o Messias esperado. Agora, há uma rejeição. E daquele capítulo 22 até agora 28, você vai vendo o que é chamado por Frank Stagg, um teólogo da década de 50, de autoexclusão dos judeus. Vai se rompendo cada vez mais. Porque outrora a igreja surgiu como uma seita. Dentro do judaísmo. É a seita, assim como tinha fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, assim como existiam essas seitas dentro do próprio judaísmo. Tanto é que você sabe muito bem que você tem... Paulo era fariseu, mas tinha os saduceus. E saduceus e fariseus, eles eram teologicamente opostos. Fariseu acreditava em ressurreição, saduceus não. Fariseu acreditava em vida eterna, vida depois. Saduceus, não. Fariseu acreditava em anjos e saduceu, não. E eles eram judaizantes do judaísmo. Eram seitas, grupos. Então a igreja surge também com mais um grupo dentro. Mas cada vez mais o grupo vai fazendo assim. Mais vai espantando. Mais os judeus vão querendo sair. Porque pertencer a Jesus e pertencer à igreja mexia com coisas que eles não queriam mexer. E aí perderam. No finalzinho do capítulo 28, que nós estamos lendo, e aí vamos ler. Abra sua Bíblia. Diz assim, versículo 11 do capítulo 28. Ao cabo de 3 meses embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Donde bordejamos, chegamos a Régio, uma cidadezinha. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli. Que nome? É uma cidadezinha, um porto na Itália. Onde achamos alguns irmãos que rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Interessante, a gente fala dos crentes da igreja em Roma, mas já nessa cidadezinha, nesse porto já tinha cristão.
já tinha cristão nesse lugar. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro. Irmãos de onde? De Roma. Os irmãos de Roma vieram ao encontro deles, lá até a praça de Ápio e as Três Vendas. Três Vendas é como se fosse uma cidadezinha próxima, e eles vieram encontrar com Paulo, e foram caminhando com Paulo até Roma. Os irmãos crentes em Cristo Jesus, que já estavam em Roma. E diz o texto que sentiu-se Paulo mais animado. É gostoso essa ideia, né? Você vê, Paulo, ele sai de Jerusalém e enfrenta todas aquelas turbulências que a gente já viu. Vento contrário, depois o tufão, o navio, vorazes dias na fúria do mar, e aí ele vai parar em Malta, naquela ilha, e lá ele é picado por uma víbora, mas ali também Deus faz milagres pela vida dele, pessoas são salvas, são curadas, eles são tratados, mas ele está ali, ele não tem contato com muito mais irmãos, e aí agora ele está chegando em Roma, e ele não sabe o que vai acontecer com ele. Mas o que eu acho fantástico é que os irmãos, sabendo que Paulo estava chegando, os irmãos foram se encontrar com Paulo. Foram no caminho até esse lugar de Três Vendas aí, e vieram com Paulo até Roma. Foi uma saudação. E diz o texto aqui, que Paulo, dando graças a Deus, sentiu-se mais animado. Gente, isso aqui é fantástico, porque ainda mais nesse período de Covid, que a gente às vezes ficou até tão afastado da convivência, da comunhão. Olha, eu conheci e vi alguns irmãos que contavam, eu não fui na igreja tem mais de tantos meses, não sei o que é um culto, que bom que pelo menos tem algumas lives, e igrejas que ficaram fechadas o ano inteiro com medo da contaminação, alguns porque tinham bastante idosos, outros por outros problemas. Muita gente ficou fora, longe um do outro. Então, eu acho que isso deu para ter uma ideia, mais ou menos, do que talvez ter sentido o coração de Paulo, não é? Que está andando sozinho, preso, podendo morrer e tendo que chegar a Roma para dar testemunho. E aí, os irmãos vieram ao encontro dele. Talvez, eu lembraria. Paulo eu não sei, mas Paulo deve ter lembrado do Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce pela barba, a barba de Arão, e desce pela gola de suas vestes. É como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre as campinas ao redor. Tudo seco, tudo deserto, mas o Hermon tem água. O Hermon tem água, e aí o Hermon desce a sua neblina, e aquilo refrigera todo mundo. Ele diz assim, é assim o encontro dos irmãos. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Às vezes a gente está sozinho, recebe uma carta, às vezes um telefone, um e-mail, um zap, né? Uma palavra de força, de consolo, ou uma visita. Como é bom receber um abraço, um contato. Às vezes cansado, vamos à igreja. Querido, você que está me ouvindo, se você não está indo à igreja e achando que dá para ficar assim, distante, tira isso da sua cabeça. Tira da cabeça. Vá ao encontro dos irmãos, não só para consolar, como também para ser consolado. É tão bom quando a gente é assim. Paulo diz, deu glória a Deus, graças a Deus, por aqueles irmãos que saíram lá, deixaram seus afazeres e vieram ao encontro dele, e ele deu glória a Deus e ficou animado. Curiosamente, você já esteve assim num culto, numa igreja em que parece que tem pouca gente? Parece que os irmãos não foram. Só tinha um grupinho, podia ter 100 pessoas e tinha 20. Aí fica aquele negócio, parece meio triste, meio desanimado. Mas quando vem todo mundo, aí você diz, hoje o culto foi maravilhoso. Mas qual foi a diferença? Não teve pregação? Não teve louvor? Teve. Por que com 20 você fica meio tristezinho, e com 100, 200 você fica assim mais animadão? Por causa da presença. Só tem a ver com presença, com comunhão, com estar juntos, né? Então é tão bom você estar na comunhão com os irmãos, de ir lá. Olha que coisa preciosa, o apóstolo Paulo se sente animado, não sabendo o que fazer, ele encontra com irmãos.
vá para a igreja não só para receber, mas vá também para doar. Né? Vá para animar. Pode ser que na sua igreja alguém esteja desanimado e você de repente vai lá e anima. Ou pode ser que você que esteja desanimado e alguém vem e te aconchega e diz que saudade, ô amado irmão, e aí você é animado. Né? A sua alma é animada. Essa é a ideia. É assim que Paulo que vem e chega em Roma. Ele chega animado, porque os irmãos que já eram crentes em Cristo Jesus. Algumas pessoas pensam que Paulo é que funda a igreja de Roma. Não, Paulo não fundou a igreja de Roma. Né? Mas provavelmente irmãos que ele evangelizou, ganhou para Jesus, foram e pregaram e muitas pessoas em Roma se converteram. Assim como tinha gente em Roma, assim como tinha também nesse lugarzinho aqui, que eu não sei nem pronunciar direito, né? Onde ele ficou alguns dias, nesse Puteoli. Ixi, não sei nem se eu falei direito. Lê aí, versículo 13. Né? Aqui já tem irmão, já tem crente nesse lugar. E ali é onde ele desembarca e vai a pé até Roma. Os irmãos vêm encontrar com ele. Quando chega em Roma, 3 dias depois, ele está na casa própria, ele alugou a casa dele. O soldado que o guardava morava lá também, quer dizer, vigiava. Não é? Então Paulo estava em prisão domiciliar. E esses soldados devem ter se convertido, ou então ficou maluco, né? Porque Paulo pregava o tempo todo. E aí diz que 3 dias depois, versículo 17, ele convocou os principais judeus, e quando se reuniram ele disse, e aí ele vai conversar. Eu acho interessante porque ele chegou, deve ter arrumado a casa, né? Um lugar para morar. 3 dias depois, ele fala assim, ele manda chamar, convida os líderes judeus, não crentes, não cristãos, não da seita de Jesus do Nazareno, não do caminho, mas líderes judeus. E ele reencontra porque ele é judeu. E aí ele fala isso aqui, vamos ler, versículo 17. Varões irmãos, nada havendo feito contra o povo, contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada que acusar a minha nação. Interessante que ele tem um texto que Paulo fala assim, olha, eu queria ser anátema, maldito, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas. Se isso os trouxesse para Jesus, para a salvação, eu me tornaria anátema. Que eles têm zelo, porém lhes falta entendimento. Nenhum crime. E eu não tenho nada que acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei, para vos fazer ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Qual é a esperança de Israel? Até hoje. Um pastor amigo meu, conversando com um judeu, ouviu a seguinte frase: olha, o seu Messias já veio, nós estamos esperando o nosso Messias. Jesus, judeu, o Messias, passou a ser apenas nosso. Isso é, de gentios convertidos. Não deles. E nós estamos exatamente nesse momento triste, trágico e ao mesmo tempo alegre. Porque, como assim? Não, trágico porque é a autoexclusão dos judeus. Alegre porque o evangelho chegou para nós. O evangelho chegou para o mundo todo. O evangelho chegou para todos. Todos que crerem. Olha só, continuemos lendo. Pela esperança de Israel é que estou preso com essas cadeias. Então eles lhe disseram, os judeus falaram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas
Porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. De que seita ele está falando? Está falando da seita do Nazareno, está falando de Jesus, está falando dos do caminho, dos seguidores de Jesus. Eles estavam querendo saber qual é o teu pensamento sobre isso. Porque por toda parte o evangelho foi espalhando, o evangelho foi entrando, glória a Deus, o evangelho foi entrando. E esse grupo também está lá agora, um grupo maior de judeus. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde manhã até a tarde, o dia inteiro, Paulo passou de manhã até de tarde, expondo, dando testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. De manhã até de tarde, explicando, falando, mostrando que o Messias, aquele que é prometido, que havia de vir, veio, que cumpriu, ele vai nascer em Belém, Jesus nasceu, ele vai estar lá, ele foi explicando. Houve, glória a Deus, versículo 24, houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram. Quer dizer, discordância deve ter sido, brigaram pra caramba entre eles lá, dizendo, Paulo, essas palavras. E aí é preciso ler com bastante cuidado. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse. E aí, Paulo cita Isaías, capítulo 6, versículo 9 a 10. Paulo cita lá, vai a este povo e dize-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis, não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então, veja, triste e alegre. Triste porque aqui os judeus que não creram se afastam. Se afastam. Saem da presença de Deus. Abandonam a salvação que é Jesus. Olha, essa autoexclusão é terrível, porque diz o texto aqui, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam. É gente próxima, é gente pertinha, que nunca chega à cruz de Jesus. É gente que vai na igreja, gente que ouve o evangelho, gente que nasceu em lar cristão, é gente que está perto, assim como os judeus estavam. É Abraão, Isaac, Jacó, José, tanta coisa, os apóstolos, Jesus, tudo é judeu, próximo. Esperavam e continuam, para eles estão esperando ainda o Messias, ele já veio e não perceberam. Tão próximo. Assim também tem hoje gente assim, que está próximo, mas que nunca tem um encontro com o Senhor Jesus. Que dor, que tristeza. E Paulo está dizendo aqui, tomai, versículo 28, tomai, pois, conhecimento de que esta salvação, que salvação? Ora bolas. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus.
A cruz de Cristo, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para uns, loucura para outros. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios e os gregos, romanos. Mas para nós, poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. E aí, a cruz não serve para esse grupo de judeus. A cruz não está servindo. Jesus, o Messias, não é o Messias que queremos, não é o Messias que precisamos. Então tá. Mas sabe o que significa? Significa que sai da salvação. Porque não há nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual importa que os homens sejam salvos. Não há outro Senhor, não há outro Salvador, não há outra porta, não há outro caminho, não há outra, não nada. Sem mim ninguém vai à presença do Pai, disse Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Ao se afastar de Jesus, estando próximos, perdem tudo. Que tristeza, que tragédia, que tragédia. Falam de Deus, tem zelo. Não é à toa que Paulo diz isso. Porque seria tão bom quando se os judeus se convertessem, voltassem, seria bom, mas enquanto não voltarem para Jesus, enquanto não se converter, enquanto não se arrepender, alguns sempre estão se convertendo, glória a Deus, tem sempre alguém que se converte, e enquanto não se converte, está perdido como qualquer um, o mais distante possível. Mas fulano é muito pecador, ele é um herege, é um assassino, ele é o que, sei lá, não importa. Tem gente que está pertinho, mas está tão longe quanto o mais distante dos mortais. Esta salvação de Deus foi enviada para os gentios e eles a ouvirão. Então é alegria também, porque aqui Paulo diz, olha, vai chegar para nós, vai chegar para nós. Chegou! O evangelho chegou. Ditas estas palavras, partiram os judeus. Ditas essas palavras, partiram. É daqui que o Frank Stagg vai pegar a ideia de autoexclusão. Eles foram embora. Grande contenda entre si. Se afastaram. As palavras dessa seita não nos interessam. Esse judeu que é tido por Messias é deles. Nós esperamos outro Messias. Esse é o maior engano que até hoje os judeus estão esperando. Que Deus tenha misericórdia. Misericórdia. Mais um pouco. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, prisão domiciliar, onde recebiam todos os que o procuravam. E aí, versículo 31, termina Lucas. Pregando o reino de Deus com toda intrepidez, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ou, como no original diz, é um advérbio, é desimpedidamente. Algumas pessoas não conseguem entender direito o final de Lucas. E acha que Lucas poderia ter escrito um pouco mais. Porque Lucas não fala nada depois que Paulo, porque segundo os estudiosos, Paulo depois de 2 anos vai ser solto porque ele está em prisão domiciliar. E ele provavelmente vai à Espanha, como era o desejo dele, pregar o evangelho. E depois ele vai ser preso novamente, e aí ele vai para o calabouço, e a gente vai encontrá-lo na segunda carta lá
dele a Timóteo quando ele está já sendo oferecido por libação. Lucas não narra nada disso, mas assim também como Lucas não narra nada de Pedro mais. Para onde Pedro foi, o que Pedro foi fazer, Lucas não narra nada mais disso. Não narra mais dos outros apóstolos, então, muito menos, né? Mas não fala nada de João também. E também não fala, porque não era o propósito de Lucas, ao escrever o livro de Atos, falar sobre Atos dos Apóstolos. Não! Ele estava mostrando atos, feitos, acontecimentos que fizeram com que a igreja se tornasse aquilo para o qual fora criada. E agora ela está sem impedimento algum. Começou lá, numa cidadezinha, Jerusalém, dominada por romanos, mas agora ela está na capital. Aliás, está espalhada por todo o Império Romano. Outrora cheio de amarrações, mas agora livre para todo mundo que quiser. Quem quiser é vir. O evangelho está agora estabelecido e a igreja passa a ser não apenas de um povo, de uma nação, mas de todos os que estavam perdidos e que querem ser achados. Todos que estavam perdidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente lê João escrevendo isso e a gente acha que foi fácil, mas quando a gente vê Atos que tem toda essas lutas, essas barreiras sendo rompidas, você diz, uau, o Evangelho agora está solidificado. Nós temos uma rica herança e nós não podemos perdê-la nem desanimar. Nem desanimar. Sem impedimento algum, marchemos. Não permita que nada impeça. Não permita que nada tire você do caminho de Jesus. Não permita que nada, nem ninguém, tire de você a alegria de servir ao Senhor. Não permita que nada nem ninguém tome o lugar daquele que é o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você tenha mais e mais alegria de estudar a palavra do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe muito, rica e abundantemente. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela noite que nos dá, pelo tempo que temos de ler e meditar na tua palavra com toda liberdade, sem impedimento algum. Nós te agradecemos, Pai, porque esse evangelho vem rompendo e nós sabemos que a tua palavra, ela é espada, ela é luz e ela vai até o propósito determinado pelo Senhor. Nós pedimos a Deus que nós sejamos dignos do teu evangelho, dignos daquilo que o Senhor pagou, daquilo que Paulo e tantos outros pagaram para que o evangelho chegasse até nós de uma maneira límpida, fonte, cristalina. Levanta, Senhor, homens e mulheres para viver de modo digno desse evangelho, dessa palavra, para a glória do teu santo nome. No nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Estamos terminando aqui o estudo de Atos dos Apóstolos, desses capítulos todos, dessa igreja que nasceu vitoriosa, vencendo para vencer. E agora, desimpedida, ela tem que ir até os confins da terra para proclamar de Jesus. Que nada você permita que impeça o agir e o fluir do Senhor. Amém? Então eu peço que você ore mais uma vez, ore por nós, ore aqui pela Missão Projeto Zero, ore aqui pelo trabalho em São Francisco do Sul, mas também ore pelo trabalho em Joinville, ore pelo trabalho em Colombo, ore pelo trabalho em Foz do Iguaçu, tantas pessoas do outro lado, ore pelo trabalho no Paraguai, enfim, ore por aqui. Ore pela região sul, levante os vossos olhos, veja os campos, ajude-nos em oração
ajude os nossos missionários e peça para Deus levantar mais obreiros para a honra e glória do Senhor Jesus. Ore também pelo nosso impacto missionário, que vai ser aqui em São Francisco, do dia 17 ao dia 24 de janeiro. 17 começa aqui. Os que vão vir do Rio de Janeiro já vão vir no dia 16. Então, alguns já começam no dia 16. Mas a chegada aqui, toda a programação, uma semana de bênção, nós queremos estar juntos. Tá bem? Então, eu quero que você ore. Quem sabe você queira participar. Se você quiser participar, entre no nosso site www.projetozero.org. E aí você pode fazer a sua inscrição e se preparar para estar conosco aqui naqueles dias de janeiro. Entregue as suas férias para Jesus e venham participar conosco. Ore, nos ajude. Um beijo no coração. Na semana que vem, nós estaremos juntos. Ainda não sei o que vamos estudar. Ore e dê umas sugestões aí, tá bom? Beijo no coração. Até quarta-feira que vem.